Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui de volta ao Explica Professor. Eu sou o Júlio Altoé e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de nucleação homogênea. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, de se inscrever no canal, de deixar um like, né? Sempre ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo, a engajar mais esse material e para dar uma olhadinha aqui no nosso programa de membros, que pode ser muito interessante para você. Bom, hoje, agora, a gente vai continuar a nossa última aula, que ela está ficando muito extensa, e a gente terminou na parte da determinação do raio crítico, né? Que a gente estava vendo até aqui no slide, foi onde a gente determinou ali como que a minha temperatura, por exemplo, pode influir ali no meu raio crítico, né? Se eu tenho uma temperatura ali T2, por exemplo, menor que uma T1, significa que a minha T2 ela vai ter ali um raio crítico menor e também vai ter uma energia menor para formar esse raio crítico. Na aula de hoje, a gente vai ver meio que como determina a taxa de nucleação a partir de então. Então, vamos lá. Como que eu vou determinar aqui a minha taxa de nucleação? É essa etapa aqui, quando eu vou falar de taxa de nucleação. Por quê? Porque eu estava falando desse ΔT agora, o significado físico, basicamente, é quanto maior o meu ΔT, menor, né, mais fácil aqui vai ser de nuclear, e menor será o meu raio crítico. E aqui eu vou entrar dentro do ponto que a gente chama de taxa de nucleação, né? E como que eu determino a minha taxa de nucleação, basicamente? O primeiro ponto é eu determinar aqui qual é o meu número de núcleos estáveis, né? Como que eu determino aqui o meu número de núcleos estáveis? Meus núcleos estáveis são aqueles núcleos que superaram ali aquela minha barreira da minha curva do meu ΔG. Então, esse meu núcleo estável aqui, ele vai ser dependente de um K1. Esse K1 aqui, ele vai ser uma constante que ele vai estar relacionado com o meu número total de núcleos estáveis da minha fase sólida e com o meu ΔG. Esse meu ΔG, ele vai depender da temperatura também, ou seja, quanto maior o meu ΔT, né, menor vai ser o meu ΔG. E quanto menor o meu ΔG, aqui a gente está vendo que, já vou associar isso aqui com a temperatura. Quanto maior o meu ΔT, maior também vai ser o meu número de N asterisco. Por quê? Porque eu vou ter mais núcleos estáveis. Isso a gente consegue ver nesse meu primeiro gráfico aqui. Ó. Aqui eu tenho o meu TM, aqui eu tenho o meu ΔT, por exemplo, né, a minha variação de temperatura. E quanto maior a minha variação de temperatura, ou seja, quanto mais eu resfrio o meu material, maior vai ser o meu número de núcleos estáveis. Ou seja, aqui eu tenho 800 graus Celsius. Eu resfriei até 600 graus Celsius. Aqui eu tenho essa quantidade de núcleos estáveis para uma nucleação homogênea. Mas se eu resfriar até 300 graus Celsius, o meu número de núcleos estáveis vai ser muito maior. Isso significa que eu vou ter muito mais núcleos de solidificação, de nucleação, para eu começar a solidificação do meu material. Esse aqui é o significado físico disso, e é muito importante entender esse significado físico. O outro ponto aqui importante para a gente entender é a frequência com que os átomos do líquido se ligam no núcleo sólido, que a gente vai chamar aqui de VD. O que é isso, Júlio? Isso quando eu estou aqui já com uma fase sólida, eu vou ter uma tendência ali do agrupamento dos meus átomos uns com os outros. Esse agrupamento, dentro de um campo líquido, se eu estou aqui num líquido e eu tenho aqui diversos átomos, e eles vão tender ali a se agrupar, né? A partir que eu comecei a formar um núcleozinho, eu vou agrupando, ou seja, a minha tendência, a partir de eu ter um núcleo, de eu crescer esse núcleo, ele vai ser um processo que ele vai depender da difusão dos átomos, ou seja, vai ser um processo ali, a velocidade que esses átomos eles vão se movimentar pelo núcleo, até chegar pelo líquido, até chegar no núcleo, e eles começarem a crescer. Então, se é um processo de movimentação, é um processo que ele é termicamente ativado, ou seja, ele vai depender da minha difusão. Então, esse processo aqui, que é termicamente ativado, ele vai ser favorecido para temperaturas maiores. Então, isso significa que, à medida que eu estou trabalhando em temperaturas maiores, agora eu não estou falando em ΔT, porque eu não estou variando a minha temperatura, eu só estou considerando qual que vai ser a velocidade de difusão em uma determinada temperatura. E a minha velocidade ali de difusão, ou seja, a velocidade da frequência a qual eu vou ter ali a ligação de um átomo no meu núcleo sólido, ele vai aumentar à medida que eu estou aumentando a temperatura, porque é um processo termicamente ativado, é um processo que depende da difusão, então esse processo ele vai ser maior aqui quando eu estou trabalhando numa temperatura também maior. Esse K2 aqui é uma constante, que ela é independente da temperatura, o meu QD aqui, ele vai ser a minha energia de ativação para minha difusão, e aqui o meu VD vai ser a minha velocidade, gente. E quando eu estou juntando esses dois pontos aqui, ou seja, o meu número de núcleos e o meu VD, que é a minha velocidade de aglomeração, entre aspas,
eu vou conseguir chegar aqui no meu terceiro conceito, que vai ser a minha taxa de nucleação. Na minha taxa de nucleação, ele vai ser exatamente uma multiplicação do meu número de núcleos pela minha velocidade de nucleação, e aqui eu vou ter ainda uma constante K3. O que é essa minha constante K3? Esse meu K3 ele vai ser o meu número de átomos na minha superfície de um núcleo, né? Então, o que eu vou estar representando aqui, que esse é meu terceiro gráfico, que ele vai estar representando a minha taxa de nucleação. Eu vou depender da minha velocidade, qual eles se aglomeram, e pelos núcleos que eu formei. Bom, qual a interpretação física que eu posso ter aqui nessa minha taxa de nucleação? Essa taxa de nucleação, ele está querendo dizer que, se eu tenho uma taxa aqui de resfriamento pequena, eu vou tender a formar poucos núcleos, porém, esses meus poucos núcleos, eles vão tender ali a ter uma velocidade muito grande de aglomeração. Então, significa o quê? Eu tive uma taxa de resfriamento pequena, e eu formei aqui só 4 núcleos, por exemplo, né? Eu estou pegando essa temperatura aqui inicialmente. Eu só formei esses 4 núcleos, porém, esses 4 núcleos, eles vão ter uma taxa ali até de crescimento grande, e no final das contas aqui eu vou formar um material aqui com 4 grãos, por exemplo. Mas se eu pegar, por exemplo, um ΔT maior, que vai ser esse ΔT aqui de resfriamento, vamos pegar aqui esse ponto máximo da curva, esse ΔT aqui, né, um resfriamento maior, eu vou ter aqui uma taxa de nucleação maior. O que isso significa? Significa que no meu líquido, ao invés de ter 4 pontos aqui, eu vou ter um monte de ponto de nucleação. Então, à medida que eu vou, obviamente, quando eu tenho uma temperatura menor, eu vou demorar mais ali para eu ter uma velocidade de crescimento desses grãos, porém, aqui a minha tendência vai ser que eu forme uma estrutura que vai ter grãos menores. Então, se eu estou ali com um superresfriamento maior, eu vou tender a formar grãos menores. Então, significa o quê? Que a minha temperatura ela vai influi no tamanho do grão. E aqui, né, agora fazendo uma análise um pouquinho mais gráfica aqui uma análise menos física, um pouco mais gráfica aqui desse diagrama, eu vou ter aqui numa região onde a minha taxa de nucleação ela vai ser ótima para uma relação entre o meu número de nucleação e o meu número ali de crescimento do meu grão, né, o meu número ali de frequência em que os átomos se aglomeram. Isso porque, num primeiro momento aqui, eu vou ter um processo que ele vai ser sobressalente ao outro. Se eu, nessa faixa aqui, num extremo, né, para uma taxa aqui de temperatura próximo da minha temperatura de fusão, se eu for para o outro extremo, eu vou ter um outro processo que ele vai estar se sobressaindo no outro, ou seja, num processo aqui, o meu ΔG ele vai estar se sobressaindo ao QD, e no meu outro, o meu QD ele vai estar se sobressaindo ao meu ΔG. Então, eu vou ter uma taxa de nucleação pequena nos dois, porque eu vou ter aqui um valor grande e um valor muito pequeno, aí no final das contas eu vou ter uma taxa de nucleação pequena. No outro eu vou ter um valor muito pequeno e aqui um valor muito grande, eu vou ter uma taxa de nucleação pequena. No momento aqui, onde eu tenho uns valores próximos de QD e de ΔG, eu vou ter uma taxa de nucleação maior, seria o ponto ótimo da minha curva, vai ser ali, aquele ponto ali, onde os valores eles são parecidos, então eu vou ter uma otimização aqui do meu termo N, então eu vou ter uma taxa de nucleação máxima, então às vezes eu estou querendo uma taxa, aí você pode pensar, pô Júlio, então o ideal é sempre eu resfriar muito o meu grão para eu produzir esses grãos pequenos aqui? Não, o ideal é você chegar na taxa de nucleação ótima aqui, para eu ter o máximo de grãos, para eu ter aqui grãos menores também, né? O máximo de núcleos, na verdade, perdão, para eu ter grãos menores, né? Se o seu objetivo for ter grãos menores, se o objetivo for ter grãos maiores, aí você vai tender a fazer uma reação aqui mais na região superior, né? Para você conseguir uma nucleação com grãos. E, por fim, gente, só para não passar batido, né? É uma terminologia importante para vocês. Esse ΔT aqui que eu falei para vocês, muitas vezes, ele é chamado de resfriamento. Esse conceito aqui é importante, a gente vai ver, quando a gente estiver falando de solidificação, a gente vai trabalhar bastante esses termos aqui de ΔT, em como o processo de solidificação vai acontecer. Normalmente ali o meu ΔT para a nucleação é homogênea, ela pode ser bem significativa, né? Nessa tabelinha aqui, deixa eu apagar todos esses desenhos que eu fiz, a gente pode ver aqui que eu tenho aqui, por exemplo, um material, aqui eu tenho os meus diversos elementos, e eles têm, eu tenho a minha temperatura de fusão, né? Onde eles vão correr, a temperatura de solidificação, e eu tenho aqui o meu rich fusion, e eu tenho aqui o meu undercooling, né? Esse undercooling aqui é o meu superresfriamento, esse meu ΔT. Superresfriamento para a nucleação homogênea. O que ele está querendo dizer? Que para que eu tenha uma nucleação
homogênea, né? Aqui ele também me deu o calor de fusão, ΔHF, me deu aqui a minha energia interfacial, tudo isso aqui está entrando ali naquela minha equaçãozinha ali do meu ΔG, que ele vai ser dependente do gama, ele vai ser ali dependente do meu calor latente de fusão e tudo mais. E então, esse meu ΔT, ele vai ser uma ordem bem considerável para alguns elementos. Olha que, por exemplo, o níquel, para eu ter uma nucleação homogênea, eu tenho que ter um superresfriamento da ordem de 480 graus Celsius. Para o meu cobre, eu vou ter que ter um superresfriamento da ordem de 230 graus Celsius. Então, por isso, na verdade, na prática, dificilmente a gente vai ter uma nucleação homogênea. Normalmente a gente vai ter uma nucleação heterogênea. Muitas vezes a gente vai adicionar alguns elementos para que a gente ocorra essa nucleação heterogênea, que ocorra uma nucleação de forma mais fácil. Minha gente, a gente fica na aula de hoje por aqui. Eu agradeço você que acompanhou essa aula até o final. Se você gosta do canal, você acompanha, se chegou aqui agora, se inscreva no canal. Se você gosta e gostou do vídeo, deixa um like. Se você está fazendo essa disciplina e você acha que eu posso te ajudar de alguma outra forma, torne-se membro. Se você quer apoiar também, torne-se membro. Isso ajuda bastante a gente continuar crescendo e continuar produzindo aqui conteúdo para vocês, né? Um grande abraço e tchau, tchau. Até uma próxima aula.